Como constituir uma CPA, Comissão Própria de Avaliação, de acordo com a regulamentação do MEC, tendo a IES, a maioria de seus docentes oristas e discentes que não podem participar de atividades institucionais fora do horário de aula. Quais as alternativas para a solução dessa questão? É muito complicado para mim essa questão. Eu faço a professora Beatriz, porque essas questões assim, de organização de coisas inorganizáveis, eu não sei responder direito. Então professora, por favor, vou abrir aqui o espaço. Vou tentar. A CPA, no nosso entendimento, né, ela tem um equívoco conceitual na legislação do MEC. Né? Ela é colocada, ela subentende-se que a CPA é uma comissão que seria totalmente autônoma, né? Como se ela fosse quase uma auditoria. E, a nosso ver, a CPA não deveria ser assim. A CPA deveria ter autonomia, mas ela deveria trabalhar justamente em consonância com a instituição para que ela possa responder às necessidades da instituição, às perguntas dos gestores, às questões cruciais da gestão. Então, a CPA, é claro que você tem que garantir que o processo avaliativo, principalmente o processo autoavaliativo, seja capaz de realmente tocar nas questões fundamentais. O entendimento do MEC é que só acontece isso se for uma comissão totalmente autônoma. Mas isso não é verdade necessariamente. Você pode ter gestores comprometidos com a avaliação e com o resultado correto da avaliação. Mas a legislação diz que ela tem que ser autônoma em relação aos órgãos, os conselhos superiores. Não quer dizer que ela não tem uma subordinação, por exemplo, à reitoria. A gente até, quando nós fazemos o acompanhamento da avaliação institucional junto às instituições, nós sugerimos que a CPA fique vinculada a órgão superior da instituição. Né? Nem a coordenação de graduação, porque é uma avaliação institucional, a gente subordina no geral, né? Mas coloca no seu regulamento a sua autonomia e os limites da sua autonomia. E o que acontece também é que existe uma confusão entre uma comissão que vai regular as políticas e os processos e a comissão que vai executar a avaliação. A CPA, necessariamente, ela não executa a avaliação. A CPA tem como primeira função e maior função definir os parâmetros, definir as grandes políticas da avaliação, e por isso que ela pode contar com elementos externos, professores e alunos, porque são reuniões mais esporádicas, onde se faz a discussão do que vai avaliar, em que profundidade vai avaliar, como vai avaliar, qual é o projeto de avaliação, analisar os grandes relatórios, mas ela necessariamente não é quem aplica. Então eu posso ter uma assessoria de avaliação vinculada à CPA, que é quem faz a aplicação. E o coordenador, por exemplo, dessa assessoria também pode ser o presidente da CPA, por exemplo. Mas vai ter um pessoal técnico de apoio, até pode ter estagiários, pode ter pessoal do marketing, pessoal de planejamento, pessoal que trabalha na informática, estatística, compondo a equipe técnica. Agora, a CPA, por ela ter reuniões mais periódicas, ela pode, e não devia ser uma coisa tão como é a equipe que aplica, ela pode ter professores oristas, mas eles vão ter que receber. Então, por isso que no projeto da CPA tem que ter o orçamento da CPA. Porque a CPA tem custo, né? Ela tem um custo, o material tem custo, o tempo de trabalho tem custo, né? E os convidados externos geralmente aceitam se for reuniões esporádicas, né? E os alunos também têm condição de ter alguns alunos escolhidos e a condição para que ele se candidate à CPA, você pode ter alguns pré-requisitos, entre eles disponibilidade para participar das reuniões. Então, a condição de montar. É claro que se você tiver um grupo de professores dedicados, você pode chamar alguns professores que já estejam, inclusive, dentre dos professores que têm regime, por exemplo, vocês podem escolher um grupo. Então, tem que montar, porque tem que ter um bom planejamento às comissões próprias de avaliação e ter uma equipe de suporte técnico. Quem é que vai botar a mão na massa? E aí, realmente, professor orista, aluno, não vai fazer aplicação, não vai fazer tabulação de dados. Então, eu acho que realmente esse é o equívoco, e porque nós não temos muita experiência de avaliação no Brasil, né? A gente faz avaliação na Lobo desde 1900, pessoalmente, desde 89, na Lobo desde 99, e a gente já percebe que as instituições que têm mais experiência já passaram por essa fase, mas muitas estão começando agora. Então, realmente, essa explicação se tornou bastante importante. Agora, eu sabia que você ia dar uma boa resposta, mas eu queria fazer só um comentário a mais. É que quando a comissão de avaliação é entendida como um documento formal que vai para o MEC, as pessoas não se sentem motivadas a participar dela. Se a avaliação institucional for um instrumento, de fato, de gestão, que houver
for dada a ela a importância que ela deve ter do ponto de vista da gestão institucional, que o reitor ou o diretor-geral mostre que é uma prioridade, que aquilo será usado para melhorar o desempenho da instituição, que os resultados da avaliação terão consequências, a mobilização é muito mais fácil. E talvez falte isso também em muitas instituições. Quando ela encara a CPA como aquela mobilização, aquele trabalho que, no fundo, vai gerar um documento que vai para o MEC e acabou-se, realmente as pessoas não se sentem muito encorajadas a dar seu tempo. Então, também eu acho que um pouco dessa habilidade de mostrar a importância de uma avaliação institucional, talvez ajude às a vezes, mobilizar a comunidade. A CPA, o gestor da CPA não tendo poder nenhum, simplesmente as pessoas da instituição não obedecem ao que tem que ser feito. Então, ele tem que ter mesmo uma força de cima, por isso a gente coloca ele ligado à direção superior. Eu acho que é só, fazendo um comentário aí também, pegando o gancho, eu acho que a CPA, quando ela é muito burocrática, que ela só trabalha para cumprir a regulamentação do MEC, também ela peca. E ela peca também quando ela não consegue coletar um grande número de informações de alunos e docentes. Então, eu tenho visto instituições que o índice de resposta dos alunos é extremamente baixo e o índice de resposta dos professores, o que é pior ainda, também é muito baixo. Então, porque é encarado mesmo como se fosse uma coisa, um documento elas burocrático. Pecam mais ainda quando consideram que colher opinião também já é fazer avaliação. Mas não compara com dados, não compara com planos, não tem nada. Exatamente. Quando, na realidade, se ela for tratada como uma instituição, né, a comissão como uma instituição importante para o problema da gestão, da faculdade, da universidade, ela pode ser útil e pode ser muito boa. Agora, se ela for só burocrática, ela não serve para nada. A pessoa não tem motivação. Nenhuma motivação. Aliás, os professores têm medo de responder. Né? Eles têm medo porque eles acham que isso vai para o MEC, e isso assusta, quando deveria ser tirado esse enfoque. E a instituição tem medo de gente de fora porque acha que os problemas vão aparecer. Mas se você souber trabalhar os problemas e dar a avaliação ao conteúdo de gestão, e fazer com que ela tenha consequências, os problemas aparecem e você trabalha eles com maior tranquilidade. Viu?